Olá, olá, olá! Eu quero jogar. O que eu sei sobre o jogo? Jornada rumo ao futebol, da base ao profissional. Eu vou falar de jogo. Eu vou falar de jogo, um jogo que pode ser um jogo pequeno como pode ser um jogo grande. O que eu entendo como jogo? Eu quero jogar. Eu sei qual o jogo que eu quero jogar? Muito importante entender isso dentro do processo. Porque o jogo, ele é uma base para o desporto. E o que é o desporto? Desporto são os esportes, todas as modalidades esportivas. Mas para que eu possa praticar um esporte, eu preciso entender a regra do jogo. A regra do jogo são normas de convivência social. Se eu quero jogar, eu tenho que entender a regra do jogo que eu vou jogar. E muitos querem jogar, mas não entendem o processo. Há meses que eu estou aqui, todas as quintas-feiras, falando da jornada rumo ao futebol, da base ao profissional. Eu tenho trazido alguns conteúdos, principalmente conteúdos para aqueles e aquelas garotas e garotos que têm o sonho de ser jogador de futebol profissional. Só o sonho em si, ele pode ser realizado? O sonho, para ser realizado, precisa que a pessoa que está sonhando acredita que é possível a realização desse sonho. Mas sozinho ninguém consegue nada. Eu tenho visto, em vários jogos que eu assisto, alguns jogadores de alto rendimento, alto nível, entregando melhor da sua performance. Como eu também tenho visto que muitos desses jogadores não conseguem entregar aquilo que deve entregar dentro do seu campo de jogo. Por que, Lino? Porque não entende o jogo que ele está jogando naquele momento. Por isso que muitos não conseguem entregar a sua performance. E olha, isso começa lá embaixo, lá atrás, quando iniciou na categoria de base. É muito importante o processo para que um jogador chegue no seu alto nível rendimento e possa entregar sempre mais e melhor da sua performance. Um jogador de futebol profissional não é assim de um dia para o outro. São casos e mais casos que acontecem, que um jogador consegue ser profissionalizado sem ter passado por uma categoria de base. Isso em qualquer desporto, em qualquer esporte, não somente no futebol. Mas existem as clínicas. O que é uma clínica? A clínica, ela é conhecida dentro da medicina que ela tem uma função de intenção de prevenir e tratar, reabilitar o desempenho e a qualidade da sua performance, da vida das pessoas que praticam exercícios físicos, que praticam modalidade esportiva. Uma modalidade esportiva, ela é muito importante em qualquer demanda que um atleta vai fazer, vai executar. Ele precisa entender de todo o modelo específico do jogo que ele vai estar atuando. Se eu quero jogar, eu tenho que entender o jogo que eu quero jogar. Simples assim. Volto a dizer, são casos e mais casos. Um jogador que chega no profissional e não teve uma base sólida, vai chegar um momento na carreira que ele precisa tomar decisão, tomadas de decisões e escolhas, e ele não consegue. Hoje mesmo eu vi uma foto de um jogador do Sub-20 do Cruzeiro que está no banco de reserva, triste, e ele postou no seu Instagram, assentado no banco de reservas, e ele colocou a frase que ele não estava tendo oportunidade. Quando você não está tendo oportunidade, o que você faz para que essa oportunidade chegue para você? O que você tem que fazer? Você precisa preparar. Estando preparado, você vai conseguir aproveitar a oportunidade. Agora, ficar lamentando pelo canto que você não está tendo oportunidade, a oportunidade ela pode bater de repente e você não está entendendo o jogo que você está jogando. A regra do jogo é norma de convivência social. Isso você aprende lá na categoria de base e leva para uma toda vida dentro do desporto. Principalmente se você é um jogador de futebol. A regra do jogo é norma de convivência social.
De repente o treinador não está te escalando, você acha que ele está pegando no seu pé, que ele não está te dando oportunidade. O que você está fazendo para que você possa ter essa oportunidade? Qual a clínica que você está fazendo? Quando você precisa reabilitar, você procura uma clínica. Um jogador, quando ele tem uma lesão, ele procura uma clínica. Quando você sente alguma dor e você não conhece que tipo de dor, você procura uma clínica. Quando você não está jogando, você tem que procurar uma clínica. O que você vai fazer nessa clínica? Vai prevenir, vai qualificar, vai melhorar a sua performance. Que de repente você não está tendo essa melhora para que você possa ser escalado. Você não está entendendo o jogo que você está jogando. Para você ser escalado, para você entrar no campo de jogo e doar o seu melhor, você tem que entender o jogo que você quer jogar. Se você ficar desanimado e não está jogando no jogo que você tem agora para jogar, como que você vai jogar um jogo maior, um jogo grande? Jogar jogo grande é disputa. Igual ontem, no jogo do Grêmio e Flamengo. O Flamengo ganhou de 2-0 e ainda perdeu um pênalti, o Gabigol. O Grêmio, com Luís Soares, teve uma semana turbulenta, sai ou não sai, sai ou não sai. Agora o treinador falou que ele vai ficar até dezembro. Embora ele tenha um contrato até 2024 com o Grêmio, dezembro de 2024. Ele falou até dezembro. Não quer dizer que seja dezembro de 2023, porque o contrato vigente vai até 2024. O Miami, time que contratou o Messi e o Sérgio Busquets, quer Luís Soares. E o Luís Soares, há poucos dias atrás, estava falando até em aposentar pelas dores que ele estava sentindo no joelho. Só que veio uma oportunidade de jogar novamente com o Messi nos Estados Unidos. Então a turbulência chegou até mesmo no grupo. Um jogo grande, o quarteto fantástico que todos falam do Flamengo, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, desde 2019 que vem fazendo a diferença nos jogos. Tem um estudo que todas as vezes que esses 4 jogadores jogaram junto, o Flamengo venceu a partida. Então o que quer dizer, Nino? Por que você está falando isso? Porque esses jogadores sabem o jogo que quer jogar. Bruno Henrique ficou um período grande sem jogar, sem atuar. Uma lesão que ele teve no joelho. Voltou. Todos ficam pensando, será que ele vai voltar na sua alta performance igual estava? E já começou a jogar novamente. Ontem ele deu uma assistência para o Gabigol. Então o Flamengo fez 2-0. Agora, o jogo ele é disputado de uma maneira altamente de rendimento, alta performance. Agora, se você quer ser um jogador de futebol, primeiro passo você tem que assumir o protagonismo. O protagonismo no jogador alto nível começa na categoria de base. E a família, o pai, a família numa maneira geral, os pais, os irmãos, os tios, os colegas mais próximos e os amigos que influenciam na sua tomada de decisão, nas suas escolhas, faz a diferença. Mas você que vai jogar tem que assumir o protagonismo para que você entenda qual jogo que você quer jogar e jogar jogo grande. Se o seu pai, se sua mãe, se seu tio, se seu irmão, se o seu amigo próximo que influencia em você não conhece o processo, automaticamente você também não vai conhecer o processo. Você quer jogar, mas você não conhece o jogo que você quer jogar. Não é somente entrar em campo. Muitos acreditam que ser jogador de futebol profissional basta entrar em campo e fazer da sua performance o seu melhor. Não é só isso. Fora de campo influencia e muitas das vezes influencia muito mais. Eu acabei de falar de uma situação que o Grêmio não conseguiu. Se o Grêmio faz um gol no jogo de ontem, estava vivo na próxima partida no Maracanã. Como aconteceu com o Corinthians e São Paulo. O Corinthians conseguiu vencer o jogo de 2-1. Mas o São Paulo está vivo na próxima partida, que vai ser no Morumbi. Então, o jogo ele tem que ser determinado naquilo que você vai colocar. Se você está na categoria de base, treinando numa clínica, que eu falei aqui da clínica anteriormente, que pode ser uma escola de esportes,
pode ser um preparador físico treinando você, pode ser um treinador personalizado específico da sua modalidade esportiva específica. Nesse caso, futebol, você tem que mentalizar o que você vai fazer. Se você vai treinar fisicamente, o treino físico que você vai fazer tem que combater com aquilo que você vai fazer dentro do campo de jogo, sim ou não? O treino técnico é a mesma coisa. O treino tático é a mesma coisa. E aí entra o treino psicológico. Luís Soares é jogador de jogo grande. Ele é o quarto jogador que está atuando que fez mais gol no futebol mundial. É o maior artilheiro, o quarto maior artilheiro de quem está atuando nesse momento no futebol mundial. E ontem ele jogou bem, mas errou vários passes, errou algumas finalizações que ele poderia fazer o gol. Mas veja bem o fora de campo que influencia muito no jogo dentro de campo. Essa saída ou não saída, é saída ou não ida para o Miami, que é o time que está hoje com o Messi. Quem não gostaria? Qual jogador que não gostaria de estar atuando com o Messi? Ainda mais que o Luís Soares foi artilheiro no Barcelona, atuando do lado do Messi. Então isso influencia para um jogador igual o Luís Soares, jogador de seleção do Uruguai, um jogador que vem atuando em alto nível há muito tempo e vem atuando no Brasileiro, né? No Grêmio, fez um contrato até 2024, dezembro de 2024, de repente começou a sentir algumas dores no joelho, falou até em aposentar-se, recebeu uma proposta de jogar novamente com o Messi. Ontem ficou claro e evidente que dentro de campo a ansiedade pegou-se um jogador como Luís Soares. Agora você que está iniciando agora a sua carreira, se você não tiver uma mentalidade forjada, criativa, para ter uma cabeça de campeão, imagina se o Luís Soares foi influenciado por uma questão psicológica, uma proposta. Estou falando porque tenho qualidade para falar. Não estou jogando conversa, é um estudo que é feito. O treino ele consiste físico, técnico, tático, psicológico. Se tem o treino psicológico, a concentração manda muito dentro do campo de jogo. Você está concentrado para que você possa entender o jogo que você vai jogar. E você entendendo o jogo que você vai jogar jogo grande. Jogar jogo grande é você entrar dentro do campo, doar o seu melhor, não importa o tempo que você vai jogar. Se você estiver no banco de reserva, se você entrar faltando 5 minutos para acabar o tempo normal de jogo, você doar o seu melhor nos 5 minutos, como você estivesse jogando os 90 minutos em alto rendimento. Volume e intensidade, na maior intensidade possível, sempre concentrado para jogar jogo grande e resolver o que tem que resolver na sua atuação. Se você é um goleiro, você fazer as melhores defesas. Se você é um zagueiro, você defender para que a equipe não tome gols. Se você é um lateral, a mesma coisa. Se você é um ala, se você é um atacante, se você é um meia, você doar o seu melhor. Por isso que é importante entender qual o jogo que você quer jogar, para que você possa jogar jogo grande. O protagonismo é muito importante nesse momento. O protagonismo tem relação com você, jogador que entra em campo, e com a sua família. Família está ligado todos aqueles que influenciam você na sua tomada de decisão. De repente você está treinando de uma forma, chega em casa, o pai fala que para você fazer outra forma. Não pode. Tem que entender o processo. Agora, é muito comum nesse meio do futebol as pessoas acreditar que basta entrar dentro do campo e jogar. Se fosse assim, qualquer um poderia ser um jogador de futebol de sucesso. Por que poucos conseguem? Menos de 3% de jogadores de futebol profissional são bem-sucedidos nas carreiras. E muitos que aposentam, tem estudos sobre isso, em 5 anos passam dificuldade. Por quê? Porque não treinou a mentalidade, não treinou o que deveria treinar. Treino físico, treino técnico, treino tático, psicológico. Não fez uma gestão de carreira, não conhece sobre gestão financeira, não conhece sobre gestão de pessoas, não conhece aquilo que ele faz dentro de campo.
Eu vi uma entrevista de um jogador que o Cruzeiro contratou agora recentemente, ele não soube responder sobre a qualidade técnica que ele tem, as qualidades necessárias para atuar no jogo de futebol. Estava fazendo uma entrevista com ele, perguntou para ele qual que é o jogador que ele se espelha. E ele falou: De Bruyne. Qual o jogador, como que você atua, quais são as suas qualidades dentro de campo? Ele pegou e falou o nome de outro jogador, Iniesta. O cara falou: peraí, Iniesta, estou perguntando a sua qualidade. Ah não, eu cheguei agora no Cruzeiro, eu não estou sabendo disso. Então, olha só, um jogador que jogou agora, recentemente, em grandes clubes, Champions League. Está jogando, foi contratado por um grande clube brasileiro. Então não é somente entrar em campo. Você pode entrar em campo e jogar jogo grande, mas você precisa preparar mentalmente, fisicamente, taticamente, tecnicamente. Porque o treino consiste em treino físico, treino técnico, tático e psicológico. A gestão de carreira, o interrelacionamento humano é muito importante o jogador entender. Porque uma entrevista como essa bloqueia a mentalidade do jogador. O jogador chega com uma vontade toda de atuar, de jogar. De repente ele vira meme. Tem jogador que não está pronto para ter esse estresse. Tem alguns estresse que chega no jogador que prejudica a sua performance. Por isso que é importante treinar fora do campo, para que possa entrar no campo e doar o seu melhor. E o treino não consiste somente em treino físico, treino técnico e treino tático, não. Tem o treino psicológico e tem o treino mental, que está relacionado com a parte psicológica. Mas a cabeça, ela não pode distanciar-se do corpo. Então é importante, você que quer jogar, entender qual o jogo que você quer jogar. Se você vai jogar um jogo, determinar e forjar na sua mente, analisar essa substância que você vai clarear, vai entender, ter uma mentalidade, clareza naquilo que você vai fazer, para que você possa colocar em prática e entrar em campo e jogar jogo grande. Como que você vai fazer isso? Tendo pessoas que possam te ajudar. Essas pessoas é aquelas que você tem hoje em dia aí. Se você está numa escola de esportes, numa agremiação desportiva, que não importa se é de alto nível de rendimento, se é um clube grande, se é um clube pequeno. Mas para você chegar no grande, você precisa ter essa experiência no pequeno. É se tornar pequeno para ser grande. Não tem como você dar um salto maior do que você está hoje. Mas é agradecer, ter gratidão e ter o entendimento que você precisa doar o seu melhor a cada dia. Conhecer que jogo tem as regras, que são normas de convivência social. Se você não está sendo escalado, respeitar quem está jogando e doar o seu melhor nos treinamentos. Que quando você tiver a oportunidade, você entrar e demonstrar que você tem capacidade de assumir a titularidade. Simples assim. Por isso que é importante as pessoas que conhecem do futebol te passar tudo aquilo que você precisa. Não é simplesmente entrar numa clínica que não tem condições de entregar o melhor para você. Quando eu falo de clínica, é como se fosse uma clínica médica mesmo. A clínica esportiva, vamos lá entender o conceito de clínica, para você entender. A clínica de esporte nada mais é que trata-se de uma especialidade esportiva, que tem objetivos e funções de intenção de prevenir algo que possa prejudicar o atleta, que tem o objetivo de tratar, reabilitar, melhorar o desempenho do atleta, melhorar a qualidade de vida, principalmente do atleta e das pessoas que estão ao seu redor e que praticam os exercícios esportivos. Entendeu? Você precisa ter clareza disso para que você entenda qual é o jogo que você quer jogar. Simples assim. Você entendendo esse processo, você vai dia a dia, passo a passo, colocando em prática, para que quando você chegar numa categoria de base aos 16 anos de idade, você possa assinar o primeiro contrato profissional, que tem aquela multa astronômica, igual aconteceu com o jogador do Cruzeiro,
Vitor Roque, que não tinha, veio o Atlético Paranaense, levou, agora vendeu para o Barcelona. O América, que acreditou no processo, mesmo perdendo esse jogador, entre aspas, para o Cruzeiro, investiu algum percentual, vai ter um percentual maior do que o Cruzeiro. O Cruzeiro, como formador, vai ter um percentual não tão grande, mas se você preparar e mostrar que você tem uma mente campeã, uma mentalidade criativa, cabeça de campeão, aos 16 anos de idade, que preconiza a Lei Pelé, você vai assinar o primeiro contrato profissional para que você possa jogar jogo grande, Champions League, que é essa que é a vontade de todos os jogadores do futebol, tanto masculino quanto feminino. Jogar em equipe grande, jogos grandes. Jogo grande aqui no Brasil é Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americano, Copa Sul-Americana. Agora, na Europa é o quê? Copa da UEFA e Champions League, Copa do Mundo. A Copa do Mundo que está tendo agora, feminino, viu como, pode assistir, eu vi alguns jogos, como aumentou o nível de desempenho de todas as atletas brasileiras. A treinadora, Brasil nunca ganhou da França, falou que sabe que tem o esquema para vencer a França no jogo após amanhã, sábado, 7 horas da manhã, Brasil e França. Mas para que isso aconteça, tem que ter alguém fora de campo, com a mentalidade criativa, cabeça de campeão, que conhece o processo para entregar para aquelas atletas o que ela tem que fazer dentro de campo. E a atleta tem que ter a mentalidade, o entendimento do esquema tático do jogo. Tem que estar fisicamente, mentalmente preparada, psicologicamente preparado, treino mental, concentrada para jogar e vencer a partida. Simples assim. Então, se você quer jogar jogo grande, você precisa assumir o protagonismo. E o protagonismo começa na categoria de base, na escola de esportes, na agremiação que você está atuando, para que você possa assinar o primeiro contrato profissional. Aos 16 anos de idade, entender que o processo de atleta tem que ser 10 anos consecutivos. Quando você chegar no profissional, você ter uma multa rescisória que possa melhorar a sua vida de uma vez por toda. Você ter prosperidade e riqueza, ser conhecido e reconhecido no mundo do futebol, especificamente falando. Mas quando eu falo do futebol, eu posso usar essa mesma palestra, essa mesma live para todos os desportos, porque isso serve para todos os desportos. A clínica esportiva, ela trabalha a modalidade esportiva específica para cada modalidade em conformidade com o processo de jogo em si. Se eu sou um jogador de tênis, eu tenho que entender qual o jogo que eu quero jogar. Se eu sou um jogador de basquetebol, a mesma coisa. Se eu sou um nadador, a mesma coisa. A competição do nadador é o jogo. Existem regras estabelecidas pelas instituições e ligas. O jogo recreativo é diferente de um jogo esportivo. Aqui nós estamos tratando de esporte. Esporte tem regras estabelecidas pelas federações e ligas. E as instituições no mundo todo têm que seguir essas regras. Se você quer jogar jogo grande, você tem que montar e entender o protagonismo para que você possa ter a própria regra que você vai montar, forjar, para que você, passo a passo, possa jogar jogo grande e ter uma carreira sustentável. Porque eu ainda dei exemplo, tem grandes jogadores que conseguem mentalmente ter um rendimento ruim no jogo, mas depois ele vai forjar novamente, entender por que fez com que ele chegou aonde chegou. Agora você que está iniciando agora, está no banco, está iniciando, de repente quer desistir, não existe desistir quando a opção é vencer. Quando não tem opção de desistir, o sucesso é inevitável. Mas você precisa preparar para alcançar o seu sucesso. Simples assim. Então, como entender qual o jogo você quer jogar? Entender quem são as pessoas que vão entregar para você a chave para abrir a porta, entrar e jogar esse jogo que você quer jogar. Então, a mentalidade tem que ser essa. Não tem como você fazer
algo diferente, executando sempre as mesmas coisas. Eu quero dizer para você que você pode mentalizar dentro do seu cérebro o que você quer fazer, criar treinos, analisar você jogando e jogar jogo grande. Simples assim. Segue o rumo. Eu estarei junto com você nesse processo. Jornada rumo ao futebol, da base ao profissional. Espero que você possa ter, através dessa live de hoje, mentalizado, pegado algum insight positivo e colocar na prática. Tanto você que é pai de atleta, quanto você que é treinador, quanto você é gestor, quanto você é jogador. Você precisa jogar jogo grande, mas defina qual o jogo você está jogando agora e qual jogo você quer jogar. Assuma o seu protagonismo e vai para cima. Segue o rumo. Um abraço no seu coração e até a próxima, se Deus assim desejar. E Ele sempre deseja sempre o melhor para nós. Gratidão